Tendo passado o sábado judaico, Jesus Cristo estava já crucificado, morto e sepultado. E isso aconteceu em que todo Israel estava em silêncio. A lei proibia muitas coisas no sábado, mas esta era a obra que o Senhor queria fazer, sepultando definitivamente a lei. Quando o Senhor Jesus veio, ele não veio acabar com a lei, ele veio cumprir a lei, mas ele cumpre até a morte. Depois que morreu, acabou. E obviamente a ressurreição de Cristo, ela já é uma outra situação. Zacarias, ele era de grande importância, pai de João Batista, e ele ficou mudo. A lei já começou a mudar já nesse período. Ele fica mudo, ou seja, ele não fala. E depois João Batista, que pregou muito sobre a lei, ele foi decapitado. Então ela ficou muda, decapitada, e depois Cristo, o único que cumpria toda a lei, ele morreu. Ele sepultou a lei e ressuscita a graça. E ele vai dizer uma coisa interessante, Mateus 28:18. Ele diz assim, todo o poder. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou, estudando aqui a Bíblia King James, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. As traduções vão dizer, todo o poder foi dado para o Senhor Jesus, tanto no céu como na terra. O Senhor Jesus, ele pode vir aqui na terra quantas vezes ele quiser. Ele atua nos céus, nos planetas, se ele quiser, porque tudo foi para ele e por ele são todas as coisas. E Jesus Cristo hoje, ele se encontra no céu, seu lugar, à destra de Deus, e ele é um Jesus Cristo homem. Ele não perdeu o seu corpo. Quando ele apareceu para os discípulos lá naquela casa, onde estavam todos ali assustados, que Tomé não estava presente, Jesus, ele atravessou as paredes e apareceu dentro da casa, algo surreal, corpo metafísico. Um momento que pode atravessar paredes, no outro momento ele pode mandar Tomé tocar na ferida. Então as marcas que ficaram foi apenas as feridas. E olha que Tomé disse, Tomé disse assim, eu só acredito se eu ver, já que vocês estão dizendo que ele esteve aqui, ou se eu tocar nele. E aí, Jesus Cristo aparece, desafia Tomé para tocar nele, e Tomé vê. Não seja incrédulo, mas crente, mais bem-aventurado quem não viu. Quem é que não viu? Nós. E acreditamos. Muito mais somos bem-aventurados do que Tomé, porque nós não vimos e acreditamos. Bom, esse é o corpo que Jesus ele tem. Eu não sei se em Efésios 4:30 ou 5:30, eu acredito que é Efésios 5:30, fala, em algumas traduções, é claro, vai falar de carne e ossos e não de sangue. Até porque o sangue de Jesus foi totalmente derramado naquela cruz. Já vinha na Via Crucis,
e durante a noite, que ele apanhou muitos cravos, depois a lança do lado, ele ficou de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Ele estava ali sangrando, né? Todo o seu sangue vertendo ali para salvar a humanidade. E ele cumpriu a missão que o Pai deu para ele. Cristo não é um filho de papaizinho, que não precisou trabalhar, não precisou fazer nada. O próprio Jesus disse em João 5, meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, o Senhor Jesus, ele conquistou. Se todo o poder está nas mãos dele, é porque ele conquistou. E absolutamente nada pode impedir Jesus Cristo. Jesus Cristo está no controle de tudo. Obviamente o Espírito Santo e Deus, mas Deus colocou na mão dele, falou, filho, olha, está aqui. Já no batismo de Jesus, o próprio Pai disse, esse é meu filho. Já em Marcos 9, naquela transfiguração onde aparece Moisés e Elias, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, que é uma teofania, diz, este é meu filho amado, é quem me comprazo. A ele ouvi. Quem é que estava lá? Representante da lei, Moisés. Moisés é o representante oficial da lei. Mas estava também naquela transfiguração o representante dos profetas, Elias. Ele estava ali. E Pedro, Tiago e João, os representantes da igreja que ainda que iria nascer, né? A igreja, ela só aparece em Atos 2 e depois ela é revelada a Paulo, que era um mistério, né? Paulo vai receber esse mistério. Então, tudo já estava muito claro que todo o poder estaria nas mãos de Jesus Cristo. As pessoas hoje mesmo eu recebi uma mensagem, uma pessoa mostrando algumas intempéries da natureza, está acontecendo no sul do país, e aí a pessoa dizendo para mim, assustada, eu disse para ela, olha, tudo está no controle, e Cristo não nos deixou desavisados, não. Disse que seria o princípio, né, das dores e do sofrimento. O que é o princípio? É algo bem no início. E isso só está acontecendo porque Cristo permite. E aqui vai uma mensagem para os que aterrorizam as pessoas com a questão do anticristo, que o anticristo vai aparecer, que o anticristo e a igreja vai passar pela grande tribulação. Primeiro que nós não esperamos o anticristo, nós esperamos Cristo. Eu não entendo essa paixão pelo anticristo. A gente vê aí tantos líderes importantes, mas eles só falam do anticristo. É o anticristo, que o anticristo já está dominando, a marca da besta. Gente, o anticristo, a besta e o falso profeta não dá um passo na história da humanidade se não tiver a autorização daquele que disse assim, ó, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Esquece. Quando o anticristo se manifestar, a igreja nem estará aqui. O noivo não vai deixar a noiva passar pela grande tribulação. Mas tem gente que está numa vontade de passar pela grande tribulação. Eu acredito que essas pessoas viram muito filme de terror, de apocalipse, e isso está dentro dela, precisa se tratar. Essa pessoa precisa se tratar, ter uma boa orientação espiritual, porque ou vontade assim assustadora de passar pela grande tribulação. Quer a grande tribulação, a igreja tem que passar.
Olha, se fosse para a igreja passar, não seria de graça. Seria realmente um preço que nós iríamos pagar. E não é assim. A igreja precisa entender isso. Então nós estamos diante de situações realmente complicadas. Mas todo o poder. E eu quero ler aqui em Apocalipse, capítulo 1, vai nos mostrar algumas coisas interessantes. Versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Só podemos estar falando de Jesus Cristo. No versículo de número 18, diz assim, aliás, o 17: Assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. João se deparou com Cristo, né? Ele deparou com Cristo poderoso, todo o poder na mão dele. Aí ele assustou, ele falou, não, esse aqui é o Jesus Cristo. Mas quando ele vê, ele cai a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, olha só, a mão direita, Deus é Espírito. Então quem colocou a mão foi Jesus. Não tenhas medo. Aí Jesus diz algo aqui, realmente, para fechar. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Pronto, fechou. Então Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, Salvador, a quem nós devemos toda a honra, todo o respeito, e ele está onde Deus quer que ele esteja, com todo o poder na mão. Absolutamente nada está fora do controle das mãos daquele que tem as chaves da vida e da morte. E isso é um ponto final nesta palavra.